vou falar um pouco sobre o curso, porque o Novos Músicos Militares, ele veio com agora é uma escola, né? Antes era só teoria musical, agora é uma escola com divisão rítmica, solfejo, com teoria musical, logicamente, e instrumentos, né? E você é aluno de instrumento também do curso, foi trompete, clarinete, e o que eu quero saber de você é sobre o curso de teoria musical, né? Você falou que foi aquele empurrão, né? Porque você já sabia, já dominava alguma coisa, mas via que faltava algo ainda, e principalmente, acredito eu, na parte da fixação da matéria, né? Que eu lá na comunidade, principalmente perto das provas, eu procuro jogar todos os dias ali questões, vou debatendo e jogando também simulados. E eu acredito nessa metodologia também, que não é estudar só para passar numa prova, é estudar para entender e aprender, e não uso uma metodologia antiga, né, que é uma aula ela tem que ser demorada para você entender. Então, eu procuro ser bem objetivo, trabalhar o edital, não enrolar, não gosto de enrolação, de história que não tem nada a ver com o que eu estou falando. Então, eu queria que você falasse assim sobre no que a escola foi importante para você, se ela serviu como atalho, né? Porque, pelo que você falou, a escola foi um atalho para você chegar, né? Você fala, dá para o cara ir? Dá. Mas quando você entra numa escola, você está com pessoas qualificadas para te orientar, você encurta esse caminho. E isso é primordial para um concurso, né? Decisivo. Acho que o primeiro ponto que me deixou bem satisfeito foi a questão das aulas realmente serem bem diretas, né? Elas tinham o tempo que deveriam ter, nem a mais nem a menos. Era realmente o conteúdo ali e apenas o conteúdo aplicado, né? Então já saía da aula, já podia buscar um exercício ali para fazer, já tinha confiança de resolver aquele exercício, né? E eu que sempre tive essa dificuldade de horário, né, por trabalhar, então não podia estar muitas horas ali no computador, não podia desperdiçar tempo. Então era realmente agradável ter a aula ali com conteúdo preciso, poder ir direto para o exercício e ter satisfação de conseguir resolver depois da aula, né? Também de não precisar buscar talvez um auxílio de um outro material, de outra coisa ali, a aula tinha o que precisava e não se estendia ali em outras bobeiras, em outras coisas, era bem preciso, bem direto, né? Então, muito agradável isso. Além disso, a gente teve o auxílio aí de várias questões que eram lançadas ali, às vezes até de forma randômica, né, para não ser aquilo que você acabou de estudar, né, mas um conteúdo mais que você precisa resgatar um pouco mais, específico de alguma coisa ali, um detalhe que você pode ter esquecido, mas que foram lançados ali no grupo diariamente, né, para a gente estar respondendo e afiando o cérebro. Então, muitas vezes eu vi uma pergunta ali no grupo e eu, poxa, cara, isso daqui eu já não lembro mais. E eu voltava e tinha a aula ali especificada e via e revivia essa memória ali e afiava novamente essa informação. Legal. Também foi bem importante, foi bem interessante para mim, né? Até questões que caíram no grupo ali que depois tiveram similares na prova, né? Então, eu chegando perto da prova, ele também deu uma revisada, uma olhadinha nas questões que estavam no grupo para poder afiar novamente a memória ali. E também, acho que a parte mais, acho que o diferencial maior, né, até eu tive outros cursos que eu fiz para outras matérias, né, mas eu não vi esse tipo de aproximação, né, do professor com os membros do grupo, né. Então, assim, eu podia estar ali, qualquer hora perguntar, sabia que ia ser respondido, né, então tive um apoio realmente de ter confiança, olha, isso daqui eu não sei, mas preciso de ajuda, isso daqui eu já não lembro mais, mandava no grupo, tinha uma resposta, né, e preparação para as fases, chegando mais perto da prova, uma preparação mais específica, né, após a prova eu tive também um contato aí dos professores, né, então isso essa parte, esse aspecto humano, de estar próximo do aluno, de conversar com o aluno, de entender a necessidade do aluno e estar à disposição do aluno, acho que isso é o diferencial maior, né? Então, isso partiu aí do senhor, partiu também com o professor Paulo Vitor, professor Samuel, né, professor de clarinete de trompete, são pessoas assim, fenomenais, acho que a equipe que está reunida assim, fantástica, são a galera excepcional mesmo, e eu tô acho que dá até um gás maior para a gente estudar, sabendo que está sendo guiado por essa equipe, por essa galera.
Então, isso tem feito muita diferença, cara. Até a gente tem momentos, assim, de altos e baixos, né? A gente tá, pô, às vezes um dia mais cansado, um dia mais chateado, às vezes o dia não foi tão legal, mas aí vem, pô, cara, como é que você tá? Você tá indo bem nos estudos, tá tranquilo? Você tá com alguma dificuldade? Isso é uma parte humana que o curso traz pra gente, esse contato aí dos professores com os alunos, e isso agrega muito, cara. Como candidato, tem essa satisfação de falar isso, estou muito feliz e é isso, acho, é isso. Que legal. E o que você tem achado das aulas de instrumento, assim, por ser online, né? Porque muita gente acha que não funciona, né? Acha que não dá. Porque quando eu escolhi para montar a escola, eu escolhi a dedo o nível dos professores, né? Então, são professores do mais alto gabarito, do mais alto nível, são músicos realmente excepcionais e com experiência na carreira militar. E o que você tem achado ali, tecnicamente, a sua evolução, né, para você alcançar, né, ter alcançado o seu êxito nessa prova e estar aprovado para ser um sargento músico do Exército? Bom, perfeito. Então, acho que é bem direcionado, realmente, a gente percebe que o nível técnico dos professores permite que eles entendam o que você precisa e te entreguem. Então, eu cheguei para os professores tentar a prova com outros instrumentos que não são eu não tenho uma sinestesia, né, tão grande quanto a flauta. Né? Então, quando eu cheguei ali primeiro com os outros instrumentos, eu não sabia exatamente todas as posições, não sabia onde é que estava ali, mas mostrei ali as minhas debilidades para os professores, falaram, não, então a gente vai trabalhar em cima disso, né? Deu para perceber realmente esse lado técnico deles para poder passar os exercícios que iriam aperfeiçoar essas partes, né? Então, isso foi muito, eu dei saltos ali, né? Passos muito largos graças a essas ajudas dos professores, né? Eu acredito que se eu fosse procurar talvez um professor aqui mais próximo que tivesse presente, ele não teria esse nível técnico para poder me ajudar. Então, realmente, a questão de você poder escolher um camarada de qualquer lugar do Brasil, distante, mas que tenha esse nível, que seja o ápice ali do instrumento para poder te ajudar, é realmente um diferencial, né? Então, as aulas são muito proveitosas, a gente vai estar sempre editando aí, modificando de acordo com o que precisa, né? O professor está sempre vendo a minha dificuldade, estava sempre vendo a minha dificuldade, sempre me ajudando, né? As aulas, acaba que o professor tem uma atenção maior, né? Porque a gente pode mandar, às vezes, um áudio, né? Uma conversa, um vídeo depois no WhatsApp, né, para poder resolver essa questão da distância. E é aí que entra a expertise do professor, né, cara? Então, o professor que está aí há vários anos em contato com o instrumento, que tem um nível técnico para isso, ele me mostrou os exercícios necessários que eu precisava fazer para que o instrumento fosse uma extensão do meu corpo, né, que eu soubesse onde é que estão todas as posições ali, que eu soubesse todas as passagens, né, e isso só vai te trazer um professor que tenha realmente expertise, como eu disse antes, né, e muitas vezes você procurar um camarada que está na sua cidade, ele não vai ter esse nível técnico para te ajudar. Então, logo quando comecei a estudar, desde o primeiro momento lá, em 2021, eu já comecei a procurar, talvez, gente pela internet realmente, para poder achar um camarada que fosse o melhor, né? Que fosse o cara que pudesse me guiar melhor, da melhor forma ali, né? Então, assim, existem algumas pequenas barreiras que talvez a internet traga, mas elas são facilmente superadas, né? Até para mim foi muito agradável essa questão de fazer online, como eu disse já em outros pontos, eu tenho essa dificuldade de horário pela outra profissão que eu exerço, então podia ali fazer um horário mais agradável, mais flexível, às vezes a aula até passava, rendia um pouquinho mais o horário, eu não tinha essa preocupação porque já estava pronto ali, podia chegar e rapidamente ir até o computador e depois do computador me desligar e fazer outra função. Então, eu tinha essa praticidade também da questão de ser online, né? De chegar rapidamente, estar no conforto de casa para poder fazer aula, de fazer no horário talvez um pouco mais tarde, que não poderia fazer, né? Que seria incômodo talvez para estar numa escola específica ou para estar na casa de alguém ou para ter alguém na minha casa, eu junto com meus pais, né? Então, essas barreiras são facilmente superadas e eu acho que é muito mais compensatório pelo nível que você encontra fazendo as aulas online, né? Talvez uma aula presencial você vai ter um camarada perto de você, mas não vai ser um camarada tão preparado ali para te atender e para te classificar, né?
e ainda tinha ali outras coisas que a gente fazia durante a semana, né? Então, eu mandava áudios para o professor, mandava vídeos ali tocando, né? Era bem tranquila essa nossa interação, sempre foi, né? E são barreiras, assim, que eu acho que são mais psicológicas, talvez. Acho que depois que você entra ali, que você se acostuma, você fica confortável, você vê que não tem diferença, você começa até a ficar mais confortável ali durante a aula ali com o tempo. Né? Então, eu acho que é o melhor caminho. Eu acho que é a maneira de você dar passos mais largos. Né? Eu acho que se eu tivesse, talvez, com um camarada aqui perto, não teria esse nível técnico para me ajudar a dar esse salto tão grande com o instrumento como eu dei. Né? Foram aí 3 meses de estudo intensificado, né, do instrumento, né, mas que eu dei saltos ali para ter uma dificuldade de fazer uma escala, mas está apto para fazer a peça de confronto aí da prova, né, em 3 meses. Então, eu acho que isso não seria possível em outra ocasião. Inclusive, a minha... Pode falar, com o conclui. Exército, né, o professor também tinha essa seleção ali com o Exército, com a banca, né, com a prova. Né? Então, às vezes, você tem até um camarada técnico também, que seja muito bom com o instrumento, mas que não vai ter a didática para te ensinar, para te ajudar com a peça de confronto da prova, né? Como que a banca ali exige, a interpretação que ela pede, né? Quais são os procedimentos que você vai ter lá dentro. Então, só de você ter também um camarada que não só tem expertise, mas que conhece a banca, que conhece a prova, é uma vantagem muito grande aí, com certeza.